Bom dia, pessoal! Tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, segunda-feira, dia 8 de novembro de 2021, nós temos a conclusão, segunda e última parte da análise do livro God and Golem Inc. Incorporated, aqui do livro do Norbert Wiener, que é o criador da cibernética, é o cara que cunhou inclusive o termo cibernética. Enfim, se você não viu o primeiro vídeo, né? Então, dá um pause, assista o primeiro vídeo que vai valer a pena, assim você pega a informação toda já, né? Não pega o bonde andando. Muito bem. Antes disso, vou lembrar vocês dos meus quadrinhos, todos os roteiros de cinema, onde eu coloco muito daquilo que a gente fala aqui no canal, não é só que de forma divertida, com ação, não é com história, com grandes personagens, mas cheio de informação, cheio de reflexão. Então, olha, já tem esse combo aqui incrível, tá? Todos os roteiros de cinema, né? É importante falar que eu adapto para quadrinho, então você lê como se estivesse vendo um filme. Inclusive, por exemplo, o Knock Me Out tem trilha sonora, tá? Você pode ler acompanhando, ouvindo as músicas pelo Spotify. Então a gente tem o Aurora e Caos, né? Agora em dezembro sai a última parte da trilogia, que fecha com o Ômega, Knock Me Out, Um Outro Dia e Comunhão, tá? Histórias incríveis, sensacionais, que novamente você vai delirar. Todas com mais de 100 páginas, super recheadas, assim, então são horas e horas de diversão e entretenimento. Então você quer dar um presentaço, não é? De aniversário, de Natal que está chegando, para você mesmo se presentear, vale muito a pena. Então nem entra na Amazon, já entra aqui embaixo nos links que estão na descrição, não é? Manda uma mensagem para mim pelo meu Instagram, @Felipe_Fogozzi, pela página do Amazon, desculpa, eu acabei de falar, não Amazon, né? Do Facebook, do Aurora HQ, ou pelo e-mail, né? Eu deixei um e-mail aqui, porque muita gente não usa redes sociais, né? Então, se você não usa redes sociais, você pode mandar um e-mail, tá bom? O que mais? A gente, aqui embaixo também tem o link do meu perfil lá no Rumble e no WhatsApp, que são outras plataformas onde eu posso postar conteúdo que já não posso mais postar aqui no Facebook. Facebook, no YouTube. Tô ruim de nome hoje, né? Mas enfim, então, né, tem ali bastante coisa importante, né? Principalmente aqueles apanhados, né, das notícias das últimas semanas, que em breve eu vou fazer mais um, tá? E que mais? A gente também tem o link do Subscribestar, que é a plataforma, se você quiser se tornar um apoiador do canal, né? Muito obrigado aos apoiadores. Então, se você quiser ter uma relação mais próxima, né? A gente pode conversar, trocar ideias, e agradeço todo mundo que gosta do trabalho feito aqui. Muito bem, vamos começar então, pessoal. Olha só, nós paramos na última vez, né? Então já dei a introdução, falando um pouco sobre o Norbert Wiener, quem ele era, não é? Que era um garoto de origem, né, descendente de judeus, europeus, não é? Que com certeza teve um ensinamento judaico, né, com parte do Talmud, e eu acredito que com certeza da Cabala também. Afinal de contas, a família remontava lá a Maimonides, né, que foi um cabalista também da Idade Média. Mas aqui, além do livro, a gente fica claro que ele meio que também, não sei se tornou ateu, mas né, ele mudou a visão dele do que o judaísmo ortodoxo, né? E também sobre o Golem, né? O que é o conceito do Golem, né? Que é essa primeira ideia do homem tentar tomar o lugar de Deus, no sentido de o homem conseguir criar vida, né? O homem conseguir criar reproduzir a si mesmo, né, usando matéria, né? Não, porque o homem naturalmente se reproduz e cria um ser à sua imagem e semelhança, sendo pai, sendo mãe, né? Um processo que Deus criou naturalmente. Agora, o homem querer, como a Bíblia diz que Deus fez o homem, né, do chão, né, do solo, da matéria, né? O homem também querer, vamos dizer, tomar o papel de Deus e criar vida, né, da matéria, isso
ter uma série de consequências espirituais, né? E no vídeo passado a gente falou bastante sobre isso. Então, ele continua abordando isso aqui, né? Então, vamos pegar já da onde a gente parou, diz assim, então, portanto, né, além de imagens pictóricas, né, a forma, nós talvez conseguiramos fazer imagens operativas, né? Então, ele estava falando dessa questão da mecanização da robótica, né? Um pouquinho antes ele tinha citado, né, o mito, né, de Pigmalião, grego, né, que ele criou, né, deu vida a uma imagem, né, da sua amada, né, da Galatea. Então ele está falando dessa diferença entre uma imagem simplesmente, né, essa capacidade linguística do homem de produzir conteúdo, produzir linguagem e criar, por exemplo, um quadro, criar uma escultura, né, que já é uma representação de alguma coisa, que se não tem um contexto de adoração e sagrado não tem problema. O problema é quando, né, vira um ídolo, essa imagem vira um ídolo, né? Aqui ele está falando, então a gente pode fazer com que, a gente pode dar um passo além de simplesmente criar uma imagem, né, uma representação pictórica. A gente pode criar uma imagem operativa, uma imagem que se move, que tem, né, autonomia, que o ápice disso que eles querem é que ela pense, né, que ela tenha vida, que ela tenha, né, fôlego de vida, como a gente lê em Apocalipse 13, que vai ser dado à imagem da besta, né? A Bíblia diz que, né, olha que interessante, que a besta, né, o anticristo, vai ter uma imagem, uma representação de si mesmo, né, que vai em algum momento ganhar fôlego, né? Então a gente fica vendo, né, esse pessoal, esses transhumanistas como o Ray Kurzweil, por exemplo, projetando para 2045 a data onde a singularidade vai acontecer, onde a máquina vai passar a poder pensar e dizer assim, né, penso logo existo, eu sou um ser, né? Então é complicado isso, né? Então ele continua assim, olha, essas imagens operativas que executam funções, né, conforme a sua matriz original, podem ou não conter uma semelhança pictórica. Então ele está falando que, por exemplo, né, se eu sou um cientista e eu crio um robô, o robô vai executar aquilo que eu pré-determinei que o robô execute. Agora, não necessariamente que o robô tem que se parecer comigo, né, ter a minha cara. Apesar que, né, teve um cientista japonês, um cientista japonês que ele exatamente fez um robô exatamente com a cara dele, né? Fez, né? Então tem todos os mecanismos por dentro do robô, mas, né, ele reproduziu com molde uma pele, né, sintética de borracha e tal. Então ele tem foto, inclusive ele do lado do robô, né? O robô que tem aqui a cara dele, né? Então, fazendo eles ou não, né, eles podem, olha isso, pessoal, eles podem tomar o lugar do original em suas ações, né? Em que sentido? Então, por exemplo, se eu quero criar um robô porque eu não gosto de lavar prato e eu vou botar o robô para lavar prato, então o robô vai me substituir lavando prato. E a princípio, né, toda automatização é uma coisa que a gente considera que libera o homem do trabalho, né? Você fala, poxa, né, eu compro uma máquina de lavar, para eu não precisar lavar a roupa na mão, a máquina lava, né? Tudo bem, daí daqui a pouco eu compro sei lá, uma batedeira elétrica para eu não precisar bater a massa do bolo à mão, né? E isso a gente, né, foi sendo coisas que, que bacana, né? Isso libera tempo para o homem e tal. Agora, quando que, novamente, né, quando que a gente traça uma linha, né, no chão e fala assim, não, daqui para lá a gente não vai, porque senão daqui a pouco a gente está substituindo toda a nossa atividade, né, por um robô, por um simulacro, né, por uma automatização. E, pessoal, né, agora, quer dizer, já há muito tempo, ele fala isso, né, no livro aqui, que é o livro de 64, ele falava, olha, agora a gente já tá vendo isso na nossa sociedade,
ele já falava o impacto ético né, e social das pessoas perderem emprego, né? Quando ele escreveu o livro, ele falou assim, as pessoas já estão perdendo emprego por causa da automatização, né? Imagina hoje, em 2021, tá? E o que, pessoal? E por outro lado, né, quem tem o dinheiro, quem paga esses caras para fazer pesquisa, quem dá dinheiro para as universidades, né, quem banca startups, eles já sabem há muito tempo, né? Vamos juntar uma coisa aqui, né? Como, por exemplo, eu já li diversas vezes para vocês o livro Limits of Growth, Limites do Crescimento, do Banco Mundial, que é um livro também do começo dos anos 70, falando sobre a questão do problema populacional e como ele já prevendo essa questão, né, da perda, quer dizer, da mão de obra deixando de ser necessária, né, por causa da automatização, o problema social que iria acontecer, porque as pessoas iriam, né, seriam ociosas, né, e o que a gente já está vendo, né, nos Estados Unidos, por conta da pandemia, as pessoas ficando em casa, recebendo subsídio do governo, muitos já se suicidaram ou viraram alcoólatras ou, né, entraram nas drogas, a tal da crise dos opioides, né? Muitos inclusive morrendo por conta de overdose, tá? Então, eles já sabiam. Então, por que quando a gente ouve falar da tal da renda básica universal, que eles estão querendo implementar, né? Porque é isso, eles sabem, pessoal, eles falam, olha, o resultado disso, a consequência lógica da gente implementar a automatização vai ser as pessoas perderem sua função social, né, através do trabalho. E aí você tem toda uma cadeia de problema, né? Então, como que as pessoas vão ganhar dinheiro? Como que... elas vão ter que depender do governo, mas e aí? Elas vão poder... Onde que é o limite do que elas vão ganhar e do que elas vão consumir? A gente então vai ter que impor restrição, né? A gente vai ter que dar um limite, não vai, né? Vai ter que ser um valor X, né? Tá, então, e aí? Mas as pessoas vão poder comprar o que elas quiserem? Não, a gente vai ter que controlar, né? Como que a gente controla? Com a mesada de carbono, criando, né, uma narrativa que a gente tem que limitar o consumo individual de cada um para salvar o planeta, né? Então, pessoal, vocês entendem, né, como é uma cadeia de... né, um efeito dominó? Ele continua dizendo assim, para nós, a máquina é um aparelho, né, para convergir mensagens, né, mensagens que chegam em mensagens que saem. Aí ele está falando linguagem de teoria da comunicação, né? Então, ele está falando assim que qualquer máquina, na verdade, ela... né, se a gente pegar grosso modo, não o que ela executa, assim, é uma máquina que faz isso aqui, mas o que? Que todas as máquinas, necessariamente, elas têm que receber sempre informação, né, elas têm que receber um input, né, mesmo que seja, por exemplo, o botão de ligar uma máquina já é uma informação, né, o on, né, e o off já é uma informação que, assim, ela tem que estar no estado de funcionamento e ela tem que estar no estado de repouso, desligada. Então, já, né, é uma informação contida, né, então só para ela funcionar você já tem uma informação, tá? E claro que depois disso você tem milhões de outras informações que, né, que também mudam ou determinam, né, a função dela. Você tem vários botões, então tudo isso é uma informação. Se eu aperto o botão, né, a máquina, sei lá, vamos pegar o carrinho de bombeiro, né, você aperta um botão, o carrinho de bombeiro levanta uma escadinha, você aperta o botão, abaixa a escadinha, você aperta um botão, né, a sirene toca, você aperta um botão, ele anda. Tudo isso, pessoal, faz parte de teoria da comunicação, né? E fala também, né, que na continuidade do circuito, a máquina também ela responde, né? Quer dizer, o ato em si dela já é a resposta, né? Já é uma resposta. E, por outro lado, você tem agora máquinas que,
não só respondem, mas elas criam linguagem também. Você já tem algoritmos que, por exemplo, estão compondo música, tá? Estão pintando, estão escrevendo redação, tá? É sério o negócio, pessoal. Vamos continuar aqui. Essa é uma ideia na qual eu tenho, vamos dizer, brincado no passado, né? De que é conceitualmente possível para um humano ser enviado por uma linha de telégrafo. Isso aqui, pessoal, nessa frasezinha simples que um cientista está falando, que já foi, né, explorado muito desde Jornada nas Estrelas, né, até Matrix, é basicamente o quê? É a gente digitalizar. Então, o que era ficção científica antigamente, o que a gente vai desmaterializar a pessoa e vai, né, enviar ela por onda de rádio, né, como no Star Trek, né, no Jornada nas Estrelas, isso é ficção científica. Agora, se, por exemplo, se eu pego e mapeio todo o genoma humano, todo o código genético de uma pessoa, e eu mando essa informação, tá, por onda de rádio, por exemplo, e do outro lado eu tenho um laboratório, né, que usa tecnologia CRISPR, tá, que pode desenhar, né, um genoma e pode, em teoria, me reconstituir do outro lado. Sou eu, é o meu espírito, é a minha alma, é a minha, né, vai ter, né, porque para eles são reducionistas, então, porque fisicamente, se eu fisicamente, né, fazer uma pessoa, não quer dizer que seja eu, né? Eu não acredito, obviamente que, né, pode ser um simulacro, pode ser uma simulação, né, mas vai ter espírito, né? Enfim, mas isso que ele fala aqui, hoje em dia, né, ele fala telégrafo, né, uma linha de telégrafo. Mas hoje em dia, pessoal, essa tecnologia está cada vez mais real. E, de novo, o que a gente está vendo é uma digitalização da vida humana, da biologia, tá? É essa capacidade deles conseguirem, né, ler, né, o genoma humano, mesmo assim com muita dificuldade, porque eles conseguem mapear, mas eles ainda não sabem, porque, pessoal, são bilhões e bilhões, né? Se eu não me engano, são 13 bilhões da sequência do genoma humano, não lembro exatamente, mas assim, e não é simplesmente, né, a ordem, né, das letras, né, do A, G, T, né, A, G, C, T, né, o A, o G, A, T, C, né, que forma, né, eu tenho aquele filme chamado Gattaca, né, que brinca inclusive com essa questão. Não é simplesmente a ordem, né, que faz essas sequências enormes, mas assim, qual é a função, né? Se eu mudo uma letra, se eu tiro uma letra, o que isso muda, né? O que determina que a gente tenha 5 dedos numa mão, que o teu dedo, cada dedo tem um formato, tem um comprimento, as falanges, né? Pessoal, né? Então, de novo, né? Querer brincar de Deus, mas enfim, é o que ele fala, conceitualmente é possível. E infelizmente essa galera fala assim, então vamos fazer, né? Se não for um freio moral, se a gente não tiver questão religiosa que impõe um freio moral, pessoal, a sociedade fala, não precisa ter religião para cuidar, né, eticamente da sociedade. Então por isso que a gente está vendo que desde a erosão da nossa sociedade, pessoal, né, principalmente desde o iluminismo, né, essa história de, não, Deus está morto, né? A consequência é o quê? É barbárie, não tem... O freio moral, pessoal, é você temer a Deus. Você falar, não, existe um ser maior, transcendente, para o qual eu vou ter que responder sobre os meus atos aqui, durante a vida, em algum momento. Se a pessoa não acredita nisso, qual que é o sentido? Vale tudo, né? Vale tudo, faz aí, né? Não tem diferença, tudo vai morrer, vai acabar, não vai, né? Por que não,
Por que não fazer? É complicado. Vamos continuar aqui. Ele diz assim, olha, para que a ideia, né, de que a suposta criação de Deus, o homem e os animais, vamos dizer, a criação de seres vivos de acordo com a sua espécie, né, e a possível reprodução de máquinas, olha o que ele fala, tudo isso faz parte da mesma ordem de fenômeno, né, que é emocionalmente perturbador. Da mesma forma que Darwin, né, especulou sobre a evolução e que o descendente do homem, que esse pensamento é perturbador também. Se é uma ofensa contra, né, o nosso auto-orgulho ser comparado a um macaco, nós agora, se poderia ser, né, uma ofensa contra o nosso senso, né, o nosso orgulho humano de ser comparado com um macaco, agora a gente já meio que já se acostumou com a ideia, né, ele fala. Mas ainda seria uma ofensa maior se nós fôssemos comparados a uma máquina. Então, cada uma dessas sugestões na sua época, né? Então, por exemplo, na época do darwinismo, né? No século XIX, e agora, né? Agora ele está falando nessa época de, por exemplo, comparar um ser humano a uma máquina, trazem algumas coisas, né, acopladas com um tipo de repreensão, né? Segundo aquilo que em épocas passadas era considerado um pecado de feitiçaria. Olha isso que ele tem falando, pessoal. Olha que interessante, tá? Então, ele está falando assim, olha, se a gente, né, levar em conta o conceito religioso de que Deus criou, né, seres vivos, criou animais e homens que se reproduzem, né, segundo a sua própria espécie, e que agora, então, nós podemos reproduzir robôs segundo, né, a nossa semelhança, vamos dizer, a nossa imagem e semelhança, antigamente, isso seria considerado o pecado de feitiçaria. Então, ele sabe que existe um componente, pessoal, metafísico e espiritual, tá? Ele sabe, ele concorda? Provavelmente não. Né? Para ele, talvez, isso é bobagem, mas ele sabe que existe uma ligação, tá? Ele continua dizendo assim, né? Eu tenho dito que essa vamos dizer, essa repreensão, né? Essa repreensão sobre esse pensamento, né? Quer dizer, essa ideia de que isso é um pecado, que estava ligado a esse conceito em épocas passadas, agora também está presente na mente de muitos especuladores cibernéticos modernos, né? Então aqui, bom, ele cita, né, o Rabino Loew de Praga, né, que na Idade Média também disse que ele tinha, através de encantações, soprado vida num golem de barro, né? Inclusive tem vídeo meu aí no canal, eu tive nessa sinagoga, né, porque diz a lenda que o que ele fazia, ele colocava uma letrinha de papel Shem, né, que é uma das letras do nome, do tetragramaton, do nome hebraico de Deus, eu sou, né, eu sou o que eu sou. Na testa ele fazia um boneco de argila, né, fazia a forma humana em argila, e daí colocava um papelzinho que daí o ser, né, ele começava a viver, né, e enfim, e que daí ia trabalhar para o rabino, né, ia ser um robô, ia ser um escravo, e daí depois ele tirava, mas tinha todo esse pensamento de talvez, será que esse golem ele pode
se rebelar ou não, enfim, que daí diz que, né, o rabino, através de magia, né, de cabala, tirava, né, a letra, tirava como se ele tirasse a vida, desligasse o robô, e que daí que esse golem, né, que ele ficou guardado no sótão dessa sinagoga, tá, lá em Praga. Eu tive nessa sinagoga, que inclusive, se eu não me engano, é a sinagoga mais antiga de Praga, tá? Tem vídeo aí se vocês quiserem, só que vocês têm que ir lá para trás nos vídeos de viagem para assistir. Enfim, então, né, ele cita isso aqui, né? E ele continua aí perguntando assim, olha, mas o que é feitiçaria, né? O que é bruxaria ou feitiçaria, né? E por que isso é condenado como um pecado? Olha o que ele está falando, né? Por que essa, vamos dizer, essa repetição tola da missa negra né, é considerada negativa, né? Bom, tem que explicar, né? Precisa explicar, né? É interessante, né, pessoal? A relativização disso, né? Então ele diz assim, olha, mesmo hoje, né, se um inventor conseguir provar, né, para uma empresa que fabrica máquinas ou computadores que a sua mágica pode ser usada a serviço deles, né, que ele consegue lançar feitiços negros a partir de hoje até o dia do juízo, né, sem menor risco pessoal, né? Aí ele fala, por que isso seria considerado negativo? Estão entendendo, pessoal? Quando eu falo que tecnologia e magia é a mesma coisa, né? É a mesma coisa, tá? O Arthur C. Clarke falava também, né? Falava que assim, magia é tecnologia que ainda não foi desenvolvida, né? O que? É uma forma de manipular a natureza, manipular a realidade, né? E novamente, tudo bem, você cria uma ferramenta, mas tem um limite, pessoal. E qual que é o limite? É o Espírito Santo que, né, que fala ao nosso coração, né, que revela o que é ético, o que não é, o que é moral e o que não é. Né? Porque, de novo, não é porque a gente tem a capacidade e a tecnologia de fazer uma coisa que a gente deva fazer. Esse que é o problema da ciência. E quando as pessoas simplesmente tomam, né, o método científico como filosofia, como religião, quando, né, vira o cientificismo, quando a ciência vira religião, porque a ciência não abarca, ela não consegue lidar com essa questão de se isso é certo ou errado. Para a ciência é simplesmente assim, eu posso fazer, então eu faço. Né? O condicional é na capacidade de fazer, não é no se aquilo é moral ou não. Por isso que é muito sério esses, né, uns cientistas que são ateus. Porque eles, novamente, eles não têm freio moral. Né? E aí? Quando, né, o cara cria uma coisa, depois como é que você descria? Né? Depois que você inventou, como é que você desinventa? Né? Então, tudo que a gente já falou aqui no canal, essa questão de, por exemplo, uma discussão que está em vários países sobre se a gente permite ou não máquinas que matem o ser humano, que tem a tomada de decisão de matar o ser humano. E eu já dei notícia para vocês, já houve aí Israel, né, já criou ali um drone que, né, executou pessoas no Irã. Tá? Tinha a decisão, né, porque antes, tudo bem, você tinha, né, a máquina, o drone é antigo, né, na Guerra do Vietnã já tinha drone. Claro que foi sendo aperfeiçoado, mas sempre você tinha um operador atrás, você tinha um homem atrás, um soldado que, né, operava, e atrás do soldado você tinha um oficial, um cara, né, que, né, então o mesmo assim, o operador, o cara que controlava o drone, ele tinha que receber uma ordem
né, na hierarquia de comando do exército para assim, a gente, né, porque assim, posso matar civil, né, e a gente tem visto, pessoal, vários, né, o Obama, por exemplo, né, você tem casos e casos na época do governo dele de matando, né, principalmente ali no Afeganistão, civis, né, famílias inteiras, no Iraque também, tá? Então é sério isso. Quem que é responsável? Quem que se responsabiliza, por exemplo, pela decisão de matar um ser humano? Você vai relegar isso para uma máquina? Pessoal, aí é exterminador do futuro. Acabou, tá? Quando uma máquina tem a decisão de matar um ser humano, acabou. Por que uma máquina iria, né, se refrear, né? Se conter? Agora a máquina também acredita em Deus, acredita que é um pecado, né? Então, inclusive você tem, né, os livros do Isaac Asimov, né, que virou filme também, Eu, Robô, né, que, enfim, você tem, né, como se fosse uns códigos de ética, né, assim, então que o robô nunca poderia fazer mal para um ser humano e tal, mas como no próprio filme do Will Smith, né, isso pessoal, né, você pode ter um glitch, você pode ser hackeado, você pode ter, né, um bug no negócio, e aí, quem controla, né? O pior é quando isso, imagina, porque é o que muitos especulam sobre a questão da singularidade, se essa máquina logicamente chegar na conclusão. Por exemplo, se o ser humano, né, a gente já tem essa agenda dos globalistas de vender para a população, né, não, que o homem é um câncer na Terra, que então a gente tem que, né, não tenha filhos para salvar o planeta, né, o homem é um câncer, né, a gente vê essa narrativa sendo propagada, né? Porque na verdade eles querem o quê? A redução populacional. Imagina se a máquina também, se ela concorda isso, só que, né? É sério isso, pessoal, é muito sério. Então ele continua dizendo assim, olha, a mágica do hospedeiro é intrinsecamente boa. A sua perversão para outros finais do que a grande glória de Deus é um pecado mortal. Esse era o pecado que a Bíblia atribui a Simão, né, Mago, né, que quis barganhar com São Pedro pelos poderes milagrosos dos cristãos. Tá? Interessante, ele é judeu, né, ele está citando o Novo Testamento. Porque a gente tem essa passagem em Atos que né, muitos atribuem que Simão é o responsável pelo início do gnosticismo, né, da perversão do cristianismo, basicamente de pegar o cristianismo e tentar, né, jogar o neoplatonismo, né, adaptar ele para o neoplatonismo, enfim. Então, né, a gente lê que Simão, vendo, né, os apóstolos curando, realizando milagres, através do Espírito Santo, né, ele oferece dinheiro, ele tenta comprar esse poder, né? E daí Pedro repreende ele, né? Né? Ele fala, esse cara tá louco, né? Esse cara repreende, né? Seja com o teu dinheiro para perdição, se eu não me engano, que ele fala literalmente. Então, no final, a gente está falando de máquina ou a gente está falando de poder espiritual, pessoal? A gente está falando de poder, de conseguir, né, interferir na realidade, porque o milagre é isso, né? É Deus interferindo na nossa causalidade aqui terrena, né? A gente tem, né, uma relação de causa e efeito que quando existe o milagre você tem uma quebra dessa relação e algo sobrenatural acontece. Tá? Agora, a quem é reservado isso? Quem pode fazer isso? É Deus. Deus, que é o Criador de tudo. Como Ele é o Criador, Ele pode interferir, né? E ele pode delegar isso a quem ele quiser, né, a quem tiver em comunhão com ele, através do Espírito Santo. Então, né, quem, né, não vai querer usurpar isso, não vai querer usar isso para a sua própria vontade, né? Deus permite, Deus, né, ele dá o Espírito Santo dele para nós, né? E nós passamos a ser um receptáculo, né? O Espírito Santo de Deus, nós somos os templos vivos, né? Tem várias figuras de linguagem na Bíblia para explicar isso, né? Vasos de honra, né? O quê? Nós somos cheios
da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus. E assim, Deus, ele, né, ele pode fazer, ele poderia muito bem, como fez e continua fazendo, sem usar o homem. Agora, olha o privilégio de nós podermos sermos usados para fazer o bem, para, né, trazer a vida, para ser instrumento de Deus aqui. Claro que isso é voluntário, né? Deus, o Espírito Santo de Deus não possui ninguém, não existe possessão, ninguém perde o controle, né? A gente escolhe, a gente convida, né? A gente fala, não, Deus, eu quero, né, o Senhor opere através de mim. Então isso é um privilégio, né? Então, olha aqui, pessoal, ele já deixou de falar de tecnologia, então ele está falando desse poder de conseguir, novamente, interferir na realidade, né? Na realidade causal, de causa e efeito que a gente vive aqui. Agora, olha que poder, o que é a magia? É quando, né, eu faço isso não através de Deus, quando eu, né, busco a tecnologia espiritual, que no fundo é metafísica, para interferir na realidade, né, e fazer a minha vontade. E no final, né, as pessoas não sabem, mas geralmente eles estão fazendo a vontade do inimigo de Deus, porque, pessoal, ou a gente está do lado de Deus, ou a gente, não, eu estou por mim mesmo. Não, você acha que está por você mesmo, não existe em cima do muro. Aquela história, né, o muro é do outro lado, né? Você está sendo influenciado pelo outro lado. Não adianta, isso, pessoal, né, não tem a terceira via, tá? Então, ou você está com Deus ou você está do outro lado. Ele continua dizendo assim, sendo assim, o cristianismo sempre considerou simonia, que é o pecado do Simão Mago, um pecado. O que significa, né? Comprar e vender, né, vamos dizer, os ofícios da igreja, né, e os poderes supernaturais que fazem parte desse ofício, vamos dizer, de exercer, né, de ser parte da igreja, de exercer, né, de ser veículo de Deus, basicamente, né, ele está resumindo. Então, mas vamos lembrar, o que a igreja católica começou a fazer? Exatamente isso, né? Vender, comercializar salvação, perdão de pecados, pessoal, né? A reforma protestante exatamente é fruto disso, né? Não só Lutero, né, mas o Jan Hus 100 anos antes, né, porque já estavam vendo essa corrupção na igreja católica, né, que ao longo dos séculos, por questão de poder, né, foi apostatando, né, se corrompendo. E ele continua dizendo assim, olha, Dante Alighieri, na verdade, ele coloca entre os piores pecados, né, no livro Divina Comédia, que eu já citei para vocês várias vezes aqui, vamos dizer, coloca no fundo do inferno, né, quando a gente lê a comédia, né, são os círculos do inferno, cada círculo vamos dizer, no livro é determinado para um tipo de pecado, né? Então ele fala assim, né, ele relaciona, vamos dizer, para o fundo do inferno, né, alguns dos mais conhecidos praticantes de simonia da sua época, né, na época que o Dante escreveu o livro, tá? O Dante, ele cita, né, várias pessoas que existiam na época, ele faz uma crítica social também, né? Então imagina, né, de repente saiu o livro, as pessoas começaram a ler, fala assim, peraí, o cara me colocou aqui né, entre esses pecadores aqui, ele fez isso, né? Então, de qualquer forma, né, simonia era considerado um pecado, né, um pecado da maior ordem, né, no mundo religioso na época que o Dante vivia, né? Que ele fala assim, foi sendo extinto, né, no presente dia, né, nos dias de hoje, que são mais racionalistas e mais racionais, né? Sim, de novo, né, houve que uma
secularização da sociedade, principalmente pós-iluminismo, né? Então, ele continua dizendo assim: existe um pecado que consiste em usar a mágica da automatização moderna para, vamos dizer, lucro pessoal, ou para, né, liberar terrores apocalípticos da guerra nuclear. Isso, sim, é um pecado. Não, ele diz assim: se o pecado tem nome, né, deixe-me chamar, né, esse pecado de simonia ou de bruxaria, né, ou de feitiçaria. Bom, ele está fazendo aqui uma crítica, né, pessoal, principalmente naquela época, estava começando, estava, né, um pouco depois, a crise dos mísseis lá de Cuba, foi basicamente nessa época, então você já estava, né, na Guerra Fria, porque esse medo constante de uma hecatombe nuclear. Mas então aqui ele está tentando, né, fazer uma ressalva de de novo, pessoal, a gente viu a prova de que isso dá errado é o quê? Que a gente está vendo hoje em dia, né? Essa questão assim, nós cientistas nós vamos conseguir limitar o conhecimento, né? Limitar o uso dessa tecnologia, dessa magia. A gente não vai pecar, né? A gente não vai usar a tecnologia em benefício próprio. A gente vai conseguir controlar. Mentira, pessoal. Por exemplo, né, as redes sociais. Óbvio que é para benefício próprio. É benefício próprio de quem? Das pessoas que criaram, né, as redes sociais. Que, de novo, condicionam os seres humanos, né? Que já tem estudos e estudos relacionando, né, o problema de depressão em adolescente. Um dos problemas, né, além de tráfico humano, de tudo isso, como a rede social pode ser usada negativamente, influenciar, né, mudar uma eleição, censurar pessoas, enfim, né, causar um problema comportamental nos jovens, de autoimagem, de depressão e de suicídio, tá? Então, eu já citei aqui, já tem, por exemplo, esqueci o nome dele, um indiano, que era um dos chefes de desenvolvimento do Facebook, que ele saiu da empresa e ele denuncia, falando assim, cara, o que a gente faz é errado, né? A gente sabia quando a gente estava desenvolvendo que isso aqui tinha um potencial enorme de, né, viciar as pessoas, né? Por quê? Porque, de novo, age nos centros, né, no centro de prazer, né, dopamínico do ser humano, tá? E não é só o Facebook, pessoal, todas, tá? Todas funcionam no mesmo esquema de, né, gamificação, tá? E o que mais a gente ouve as empresas falando, não, é a gamificação, então você tem que implementar gamificação, né, na tua empresa. E a gente vê os executivos que, né, não pensaram em nada, não, só porque é novo, agora porque né, eu li ali no white paper do Google, então a gente tem que adotar isso, né, na nossa empresa também, porque a gente tem que acompanhar, né, a gente tem que keep up, a gente tem que ficar up to date, né, senão a gente vai ficar para trás, tá? Então, a lei do mercado é usada para que, né, as empresas não. Então, em nenhum momento os caras param e pensam, peraí, mas será que lucro, né, é a resposta para tudo? Continua assim, ele dizendo, né? Contanto que um autômata, né, um robô, possa ser feito, independente se for metal, né, ou simplesmente em princípio, o estudo, né, da sua produção e da sua teoria é legítima, é uma legítima fase da curiosidade humana e a inteligência humana, vamos dizer, fica embasbacada quando o homem, ou fica limitada, quando o homem coloca limites fixos para a sua curiosidade. Mas peraí, então, uma página atrás ele falou que é um pecado, né,
é um pecado, né? É um pecado de usar a tecnologia para ganho próprio, né? E para trazer terrores apocalípticos, isso é um pecado. Daí na página seguinte ele fala assim, não, mas, né? Isso faz parte natural da curiosidade humana e a gente colocar um limite fixo, né? Para a curiosidade humana, isso é ruim, isso limita, né? Isso, vamos dizer, isso amarra o homem. Peraí, mas não é exatamente isso, não é exatamente freio moral que a gente precisa? Um pai educa a criança exatamente, né? Coloca limite na criança, por quê? Para a criança não se autodestruir, né? Não é? Não é isso a educação? Além de outras coisas, né? Enfim, e no fundo é isso, né? Você educa para quê? Para que tenha uma vida, né? Ele consiga se sustentar e consiga, né, ter uma família e, enfim, né? E no final das contas não se destruir, né? Por exemplo, não ir para a criminalidade. Enfim, o resultado da criminalidade geralmente também é destruição, né? Ser morto num tiroteio, ou ir para prisão, enfim, né? Mas, basicamente, então, por exemplo, né, ensino a criança a sei lá, não enfiar o dedo na tomada, né? Ter cuidado, né? Não pular da janela, né? O que é isso? É para autopreservação, educação é isso, né? Então, barreira é necessário, pessoal. Limite é necessário. Todos nós precisamos de limite, né? O limite nos preserva, né? Mas aqui ele fala não, né? Então, o ser humano não tem que ter limite para sua curiosidade. Então, será que a gente consegue, né, misturar o homem com o porco, fazer um porco humano? Não sei. Será? Vamos tentar, vamos fazer, né? Curiosidade. Porque, afinal de contas, a curiosidade, né, nada pode barrar. A curiosidade é o preceito máximo moral, né? Segundo o que ele diz aqui, né? Será que a gente, então, consegue fazer, né, um robô sintético, mas, assim, melhor, será que a gente pode fazer, né, um ser humano, um robô biológico? A gente consegue, né, usar tecnologia CRISPR e do nada fazer um ser humano assim? Não sei. Vamos tentar? Você não está curioso em saber? Vamos fazer. Peraí. Né? Tem coisas, pessoal, que são óbvias e que existem limites, né? Ele continua dizendo assim, ó. No entanto, há alguns aspectos, né, das motivações para a automatização que vão além da curiosidade legitimada, né, e que são pecaminosos neles mesmos, né? Que bom, né? Eu não tinha lido a frase inteira, mas vamos ver o que ele vai dizer, né? A salvaguarda que ele faz. Esses são exemplificados em particulares tipos de engenharia e organização de engenharia, nas quais eu designaria pelo nome de adoradores de aparelhos ou adoradores de objetos, né, de gadgets. Eu digo que não se limita, eu acho que isso é pouco, né? Essa categorização que ele faz é pouca, tá? Mas o interessante é que ele usa a palavra adoração, né? E quando que de repente a gente começa a passar a adorar um aparelho, uma tecnologia, né? Ficar dependente, né, pessoal? Muita gente já começa, né? E aí, né, leva a uma pergunta mais profunda: o que constitui adoração, né? Mas ele, enfim, ele continua dizendo assim, olha, a partir do momento que um mestre se torna consciente que algumas das funções supostamente humanas dos seus escravos podem ser transferidas para máquinas, ele fica alegre, ele fica exaltado, né? Finalmente ele encontrou um novo subordinado, né? Um novo empregado, eficiente, subserviente, dependente, né, dos seus comandos, nunca respondendo, né, nunca argumentando, né, nunca, vamos dizer, precisando parar para descansar e não exigindo sequer um só
tipo de pensamento sobre consideração pessoal. Então ele está falando aqui, né, vamos dizer, a tentação de um dono de uma empresa, de uma fábrica, né, e agora a gente vê, inclusive, né, como eu sempre acompanho para vocês duas as notícias, né, de como o terceiro setor, por exemplo, né, a cadeia alimentícia, estão substituindo pessoas por máquinas. Por quê? Porque é isso, né? A pessoa precisa parar para comer, a pessoa precisa parar para descansar, a pessoa fica doente, né? A pessoa... E a máquina, a princípio, né? Claro, a máquina pode quebrar, pode dar defeito, mas a máquina, a princípio, né, não reclama, a máquina não vai ter enxaqueca, a máquina não vai ter, né, cólica, a máquina, enfim, né? A máquina fica trabalhando muito mais tempo, não tem sindicato. Então ele está falando assim, a princípio, não é? É muito mais interessante a gente ter o robô trabalhando, né? Então ele continua dizendo assim, olha, tais subordinados são contemplados na peça RUR do Capek, que eu já, inclusive é o nome de um dos personagens na trilogia do Aurora e do Caos, né? É um personagem, né, eu coloquei um personagem que, vamos dizer, que é um cientista que se vendeu, né, se vendeu ao sistema, da mesma forma que o Ryan é um cientista que não se vendeu ao sistema, né, o Capek, ele se vende ao sistema. Então ele continua dizendo assim, e ele, que eu já falei, né, ele que cunhou a palavra robô, tá? Robô vem de robota, que se eu não me engano, em húngaro, eu não lembro se em húngaro ou tcheco, quer dizer escravo, tá? Então a gente continua dizendo assim, aqui, né, ele não pergunta, ele não pede por uma folga a cada semana, né? Ou pelo um aparelho de televisão no seu, né, no seu quarto de empregado, vamos dizer assim, né, no seu alojamento. Na verdade, ele não pede alojamento nenhum, né? Mas ele aparece do nada toda vez que a lâmpada é esfregada, né? Como se fosse um gênio. Olha só como ele liga, né? Na verdade, assim, né? Ele aparece do nada, como, né, você toca a campainha, chama ali, ele aparece do nada, né? Se o seu propósito envolve você, né, vamos dizer, navegando, né, navegando um caminho levado por um vento moral, tá? O seu escravo nunca irá, vamos dizer, condenar você, né? Nunca irá falar nada contra a seu respeito. Mesmo enfim, ele está falando, né, aqui assim, se você, né, ele está falando assim, se esse dono desse robô, né, se por exemplo ele cria uma poesiazinha aqui, né, ele floreia a linguagem, ele está falando assim, se você está navegando, né, com, vamos dizer, as tuas velas fechadas para o vento moral, se você não se importa com moralidade, então, né, você nunca vai, né, vai se importar com a questão do teu escravo, né, do teu escravo, por exemplo, condenar o seu abuso, né, o seu robô, o teu uso, vamos dizer, inapropriado dele. Agora, se você está livre de qualquer questão moral, né, você está, né, liberado para deixar ser levado para aonde esse destino te levar. Então, ele usa aqui uma questão moral, né? Ele fala assim, se você então tem uma moralidade, obviamente você não vai concordar com isso. Agora, se você não tem nenhuma moralidade, então, né, deixa rolar, né? Deixa acontecer o que acontecer. E ele continua dizendo assim, esse tipo de pensamento, né, exemplifica como a mente de um feiticeiro, de um bruxo funciona, né, no seu completo senso da palavra, né?
para esse tipo de feiticeiro, né, não somente as doutrinas da igreja dão um aviso, mas o bom senso acumulado ao longo da humanidade, né, também acumulado em mitos, né, e nos escritos de escritores, né, conscientes. Todos eles insistem de que não somente a feitiçaria é um pecado que leva ao inferno, mas de que é um perigo pessoal para a própria vida, para a vida em si. É uma espada de dois gumes que cedo ou tarde irá cortar você profundamente. Interessante, eu não lembrava que ele fazia esse, né, mas ele tá, né, ele tá levantando isso, né? Apesar que, né, ele fica meio que em cima do muro, né? Às vezes ele fala a favor, às vezes ele fala contra. Mas ele entende, então, que a tecnologia, como uma ferramenta física, como uma espada é uma ferramenta, né? Ela pode tanto, né, te proteger, como ela pode te ferir mesmo. Você pode se machucar com a própria ferramenta, né? Então, a tecnologia é isso, né? E, novamente, pessoal, se não houver um valor moral acima da ciência, acima da tecnologia, quem que breca o uso da tecnologia, né? Quem que breca pesquisas tecnológicas, né? E o que a gente está vendo hoje é o contrário. A gente está vendo essa implementação na sociedade desse modelo tecnocrático, cibernético e transhumanista. Então, assim, em vez do homem controlar a tecnologia, a gente está vendo que o homem sendo controlado pela tecnologia. E o que eles querem no final, esses malucos como o Klaus Schwab, né, é que o homem cada vez mais se torne máquina. Né, ele fala, a gente vai fundir a identidade, né, biológica com a máquina. Pessoal, né, você acha que a máquina que está se tornando mais humana ou o homem que está, né, se desumanizando? É isso, é o homem sendo controlado, porque sempre cibernética é sistema de controle. Então a gente vai conseguir controlar, né, eles querem fisicamente, fisiologicamente as pessoas através de tecnologia. Internet dos corpos, tá? Eu que estou fazendo, né, um resumão e criando essa ponte, porque a cibernética exatamente é isso. Lembra? É comunicação e controle. Se a gente consegue se comunicar com o teu corpo, com a tua biologia, a gente consegue controlar a tua biologia, teu corpo. Se a gente tem algum chipzinho que vai controlar, né, no seu cérebro, imagina. É muito sério isso, pessoal. É muito sério, né? A capacidade que dá para alguém exercer poder sobre outra pessoa, né? E isso é feitiçaria, não, tá? Isso é magia, o quê? É um tipo de encantamento, não é? Encantamento, né? Não era assim? A pessoa está hipnotizada, ela está sob um encantamento, né? Spellbound, né? Ela está encantada, ela foi. Aí você tem que quebrar o encanto, né, para a pessoa acordar. Então, se eu tenho uma tecnologia, né, que no corpo da pessoa, no cérebro da pessoa aqui, né, onde eu posso comandar, porque, né, lembra, eu acho que o último vídeo que eu falei que eles agora, não, é um chip contra a depressão, a gente está fazendo um chip, peraí, o chip então, ele vai mudar, né, o meu estado mental, o meu humor, ele pode controlar tudo, né, pode inclusive me deixar em depressão, porque, né, pessoal, é uma chave que controla o comportamento humano. É muito sinistro, né? A palavra, né? Lembra que sinistro é da esquerda, é a mão esquerda, né? O caminho esquerdo da magia, né? Não tem magia branca, magia negra, magia tudo é negro, né? Porque, de novo, né? A gente só tem que crer em Deus, né? E a gente ora, né? A forma certa, a gente ora,
pede para Deus, né? Deus fala para a gente que a gente faça conhecido dele as nossas orações, mas a decisão final não é nossa, é dele, porque eu não sei do futuro, ele sabe. Eu posso, né, ao curto prazo, né, eu acho que aquilo que eu quero pode ser bom para a minha vida, mas eu não sei, Deus que sabe, né? Ele que vê a longo prazo. Então, é o que, pessoal? É por fé, é baseado em fé. Eu creio. Se eu creio em Deus, eu creio que Ele cuida da minha vida, que Ele vai me direcionar, mesmo quando eu passo por dificuldade, porque às vezes, de novo, Deus permite alguma coisa para eu crescer, para eu aprender. Então, se eu tenho essa visão restrita, eu estou passando por uma necessidade, eu vou usar de magia para mudar a realidade, para eu sair dessa necessidade, quando, na verdade, essa necessidade era uma coisa que eu precisava passar, Deus estava permitindo para quê? Para que eu crescesse, né? Para que eu... Né? Então, pessoal, é o que? É fé, né? É a fé. Vamos continuar aqui. O tema de todos esses contos, né, é sobre o perigo da magia. Então ele relaciona um pouco, né, ele fala sobre alguns contos, né, ele fala sobre o 1001 Noites, da questão do gênio da lâmpada, né, que no caso o gênio funcionando como uma máquina que executa tudo aqui, os desejos da pessoa, né, e que como novamente, geralmente isso dá errado. Ele também cita aqui, né, o poema do Goethe, né, o Aprendiz de Feiticeiro, que o Disney transformou no desenho do Mickey, né? Lembra que o Mickey com o chapéu de feiticeiro, que ele vai comandando as vassouras, e as vassouras, né, começam a sair do controle, começam a inundar o castelo, até que o mago, né, ele vem e ele, enfim, ele cita isso e, né, o Goethe, eu já falei, o Goethe era um maçom, era um que eu cito o Goethe também aqui no Aurora, tá? Ele escreveu Fausto, né, que também é um sobre essa questão, né, de um cientista fazendo um pacto com o diabo, né? Toda essa questão, pessoal. O Goethe era também um Rosa Cruz. Eu tive na casa do Goethe lá em Frankfurt, né? E via na casa dele, nas paredes, assim, mapas astrais e tudo. Ele era um ocultista. Então, pessoal, de novo, né, essa questão do oculto, de você manipular a realidade, tá? Então, ele fala que todos esses contos, né, que ele cita mostram o perigo, né, da mágica. Como a mágica é perigosa, como você querer brincar de Deus, né, e querer, né, na sua ignorância, interferir na vida, interferir na história e não se submeter à vontade de Deus, que isso é um pecado, tá? Ele continua dizendo assim, a mágica da automatização e, em particular, né, a mágica de uma automatização na qual os objetos, né, os aparelhos aprendem, então, o que a gente tem visto hoje, né, inteligência artificial, algoritmo, tudo isso, pode ser esperado para, vamos dizer, aqui ele diz uma questão desculpa, né? É que ele fala aqui sobre como que muitas vezes uma máquina opera. Então, tem um caso clássico que diz assim, então eu criei uma máquina, tá, que a meta dela é transformar tudo em clipe de papel, né, clipezinho de papel. Só que nesse comando, por exemplo, esse comando literal da máquina, a máquina ela vai começar a transformar tudo em clipe de papel, tá? Imagina, né? Estamos especulando ela. Então ela começa pegando metal, né? Transformando. Daí quando acabou o metal, ela começa a pegar papel. Daí ela começa a pegar árvore. Daí ela começa a pegar cachorro. Daí ela começa a pegar vaca, boi. Começa a pegar homem. Começa a transformar tudo em clipe de papel, porque o comando dela era transformar tudo em clipe de papel, né? Então nesse sentido ele diz assim, né, que essa interpretação literal do comando, né, é muito perigoso, né? E ele diz assim que também, principalmente, né, quando a gente consegue automatizar máquinas que, vamos dizer, que pensam, né, ele fala que é esperado que mesmo essas máquinas que elas tenham uma mente, vamos dizer assim, também literalmente guiada, tá? Então aqui
você não vai conseguir controlar, né, ela, porque, né, ela vai ter recursos, por exemplo, de se autoproteger de uma... Né, se você vai querer falar, peraí, você está errado, vamos, né, tentar te desligar, ela vai ter capacidade de se defender, né, de alguém que vai querer desligar ela. Basicamente, pessoal, né, é a ideia desses filmes de ficção, por exemplo, como Exterminador do Futuro. Muito provavelmente, né, a mulher que escreveu Exterminador do Futuro deve ter tido algum conhecimento dele, ou leu algum livro, né, para trazer esses conceitos, entendeu? Né, de criar aquele cenário, né? Inclusive, né, não é, ela processou, né, tanto James Cameron como os irmãos Wachowski, né? Porque é um conto que é, se eu não me engano, chamado O Sentinela, onde tem esse cenário da rebelião das máquinas, da revolução das máquinas, onde as máquinas, né, tomam um poder que é muito semelhante tanto no Exterminador do Futuro quanto no Matrix, né? Vamos continuar aqui. Então ele diz assim, olha, na ausência de fome, né, a superprodução de comida, né, sem, vamos dizer, propósito, e a atitude de desperdício, né, se tornam sérios problemas. A medicina aprimorada é um dos fatores contribuidores para a superpopulação, o que é, de longe, o maior perigo que confronta a humanidade no momento. Então, de novo, pessoal, é um eugenista. Lembra que no primeiro vídeo eu falei que ele estudou quem que era quando ele foi para Oxford, né? Ele é dos Estados Unidos, quando ele foi para em Cambridge, quando ele foi para a Inglaterra estudar em Cambridge, ele estudou debaixo de quem? Bertrand Russell, da Sociedade Fabiana, eugenista, né? Então, olha o que ele fala. Então, pessoal, é interessante, né? Porque você vê no livro do cara, tem momentos que ele fala, não, né? Então, a tecnologia pode ser considerada como magia, como feitiçaria, isso é um pecado, isso, né? Agora, daí outro momento ele fala, não, mas também impor um limite, a gente vai estar tolhendo o ser humano. Você está entendendo? Por isso que eu falo, pessoal, se você não tiver uma base clara, né, ética, moral, vira relativismo. Uma hora você acha uma coisa, uma outra hora você acha outra. Então, olha aqui o que ele diz, né? Interessante você falando, né? Ele num livro. Por que ele está falando aqui de depopulação, de controle populacional no livro? Ele fala que então, não, né, a superpopulação é o maior perigo, né? Mais do que inclusive arma nuclear, né? Ele citou antes, mas na guerra nuclear não. Aqui ele fala o mais sério perigo que confronta hoje a humanidade é a superpopulação, o mito malthusiano da superpopulação. Então ele continua dizendo assim, olha, eu tenho jantado com, né, um grupo de cientistas, né? E eles têm conversado livremente entre si mesmos, e eles estão muito confiantes em não terem medo, né, de dizer coisas não convencionais. Quando eles começam a discutir sobre a possibilidade de um ataque radical sobre doenças degenerativas conhecidas, sobre a doença degenerativa conhecida como o envelhecimento, como a idade avançada. Então, pessoal, na mesma página ele defende, né, depopulação, e na outra, um parágrafo abaixo ele fala que agora a gente vai tratar doença como morte. Isso é o que? Transhumanismo, né? A gente quer viver para sempre. Agora, quem que decide quem pode viver ou não? Se ele acabou de falar que a gente está tendo superpopulação, a gente tem que reduzir a população. Então, quem que vai poder, quem que vai estar no grupo das pessoas que vão ser escolhidas para morrerem, para a gente abaixar a população, e quem vai estar no grupo, né, dos eleitos, que vão poder estender a sua vida através de tecnologia, né? Pessoal, 1964, ele está falando, o grupo de cientistas estava falando nisso, cientistas ateus, falam, por que não a gente não vive para sempre? Agora, se todo mundo vai poder viver para sempre, não. Se todo mundo viver para sempre, aí
né, o planeta não vai aguentar. Então a gente tem que reduzir a população, né? Talvez a 500 milhões, como está escrito no, né, na pedra lá no Georgia Guidestones, né? Como eles falam, vamos manter em 500 milhões a população mundial para né, ficar num eterno equilíbrio com a natureza. Agora, quem que decide isso, né? Ah, você sim, você não. São eles, é essa elite? É o que a gente está vendo ser implementado, pessoal, tá? Ele continua dizendo assim, eles não consideraram isso além, vamos dizer assim, de uma interferência médica, mas eles, né, pensaram a longo prazo no dia em que talvez não muito longe no futuro, né, onde, né, vamos dizer, a inevitabilidade da morte possa ser, né, prorrogada, talvez indefinidamente no futuro, né? Então, a morte seria simplesmente acidental, né? Como parece ser para as grandes sequoias, né? Aquelas árvores gigantescas, as sequoias, ou talvez como para alguns peixes. Então ele está falando assim, né? Então a gente está conversando aqui nos círculos dos cientistas, né? Que, né, vamos, né, quem sabe um dia, ele fala, talvez não muito no futuro, a gente possa estender, né, a morte até indefinidamente, quer dizer, a pessoa não vai morrer mais, daí talvez ela só morreria num acidente, né, sei lá, né, um acidente qualquer que seja, né, mas não fisicamente, tá? E ele fala aqui, olha, e tinha um ganhador do prêmio Nobel presente nessa conversa, tá? Então, pessoal, é no alto escalão, tá? E eles se acham no direito de decidir, então, como conduzir a sociedade, como implementar, né? Então, pessoal, o que a gente está vendo, entendam, principalmente hoje, a gente está num processo de transição de uma sociedade livre, relativamente livre, claro, né, que você tinha comunismo em vários países, para uma sociedade, pessoal, onde eles vão controlar, no fim das coisas, quem pode procriar ou não, quem pode ter filho ou não, tá? Como descrito no livro Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, irmão do Julian Huxley, que eram os dois socialistas fabianos, junto com o Bertrand Russell. Como que ele conseguia descrever, como que ele, né, prevê o futuro? Não, porque eles sabiam onde eles queriam chegar. Eles provavelmente sabiam que assim, não vai ser para a nossa geração, mas vai ser para a próxima. Então vamos implementar, vamos conduzir isso. Claro que por trás, pessoal, existe uma questão metafísica. Quem que influenciava eles, né? Que pensamento que influenciava eles? Eles eram ocultistas também, eles, né, participaram do Golden Dawn, né? Eu já li o livro aqui, As Portas da Percepção, se eu não me engano, já li como é? A Filosofia Perene, do Aldous Huxley, que é sobre ocultismo, pessoal, tá? Eles eram ocultistas. Então, quem que te influencia? Que espírito que você está ouvindo, né? Não é Deus, tá? Então, né, sabendo ou não, eles estavam o quê? Também indo em direção do que a gente lê na Bíblia, escatologicamente falando, né? Do príncipe da potestade do ar, que vai, né, tentando implementar o seu reino aqui na terra. Mas a Bíblia diz que, pessoal, que Deus está no comando e vai chegar o dia, né? Vai chegar o dia em que tudo isso vai ser desfeito, né? Ele continua dizendo assim, olha, é impensável, e isso o cara é judeu, hein, pessoal, né? Ele conhece a Bíblia, conhece o Novo Testamento, e ele continua falando essas bobagens. Por quê? Porque não adianta conhecer, né, racionalmente, você tem que crer, né? A letra mata, mas o espírito vivifica. Não adianta você, não, eu conheço a Bíblia, né? Se não tiver fé, se não crer, não adianta nada. Ele continua dizendo assim, olha, é impensável
que todas as vidas possam ser prolongadas de uma forma indiscriminada, né? Olha o que eu basicamente acabei de falar. Então, é impensável que todas as vidas possam, né, viver para sempre aqui através da tecnologia. Não, né, a gente tem que selecionar. Ele continua dizendo assim. Então, né, no entanto, existe a possibilidade de uma prolongação indefinida, né? Ele continua dizendo assim, olha, também do término da vida, eutanásia, ou mesmo da recusa ou a negligência de prolongar a vida, né? Que envolve uma decisão moral dos médicos. Espera aí, né? Então, tá falando aqui, né, o médico que tem essa decisão moral, e a gente sabe, quem conhece médico, sabe que muitas vezes você ouve dizer, infelizmente, que numa UTI tem médicos que decidem, né, esse aqui, vamos botar ele aí num respirador, que a pessoa não vai vingar, a gente precisa liberar esse leito, vamos cuidar mais desse aqui, que ele tem mais probabilidade. Pessoal, nesse nível de racionalização, de falar assim, aqui a gente deixa esse aqui ir. Por isso, ocupando o leito, pessoal, tá? Então aqui ele está falando assim, né? Então isso, né, envolve a decisão moral do médico, né? O que provavelmente se tornará, né, um prestígio tradicional, né, da profissão médica, como sacerdotes, ele usa a palavra priests, ou como padres, né, como sacerdotes, nessa batalha contra a morte, né, e como ministros de misericórdia. Eu diria que existem casos que até mesmo, né, quando os médicos qualificam a sua missão, né, e decidem em não prolongar uma vida inútil e miserável. De novo, pessoal, essa é a cabeça racionalista de um eugenista. Quem que falava isso, né? Uma vida inútil e miserável. Né? O George Bernard Shaw falava, é o cara que começou a falar, né? Os comedores humanos. As pessoas têm que justificar a sua existência, tá? Você tem que merecer estar vivo. Perante o critério de quem? Né? De acordo com o critério de quem? Deles? Né? Então é isso, pessoal. Você está falando assim, olha, então aqui eu concedo que alguns médicos, né, no exercício da sua profissão, que eles podem decidir ou não prolongar a vida, uma vida inútil e miserável. Peraí, toda a vida não é santa? Toda a vida não é Deus, é uma dádiva de Deus? Quem que determina? O médico? O cientista? Nós que temos PhD? A gente determina? Pessoal, isso é homicídio, né? Isso é homicídio. Não matarás, diz a Bíblia, né? Bom, sem a gente entrar na questão de aborto, né? Que é o que? É um sacrifício humano, né? Quando que a vida se origina, né? Quando que passa, né? Não, aí ficam tentando, né, relativizar. Já estão matando fora da barriga da mãe, né? Não, o aborto pós-parto. Enfim, continua dizendo assim, olha, então, por exemplo, né, o amigo de alguém, né, que tem uma pneumonia hipostática, eles irão conceder a ele, né, uma morte mais fácil, né, ao invés de extrair dele, né, a última medida de dor na qual sobreviver irá, né, condená-lo. Então, a maioria, né, mais frequentemente isso é feito de uma forma, né, uma forma quieta, né, uma forma
sutil, né, e decente. Então ele está defendendo eutanásia aqui, né? E somente quando alguns tolos, né, incontinentes, né, faladores incontinentes, falam sobre esse segredo da eutanásia, que as cortes, né, as cortes jurídicas e os jornais, né, começam a falar a conversa da eutanásia entre aspas. Tá? Então, de novo, ele está defendendo aqui claramente a eutanásia. Tá? E ele continua assim, mas e se tal decisão, ao invés de ser rara e não mencionada, terá que ser feita não somente em alguns casos específicos, mas em quase todas as mortes. Tá? Então, pessoal, ele está promovendo, propagando aqui essa política que, inclusive, né, eu já falei, políticos nos Estados Unidos já tentaram passar uma emenda, né, para estipular uma morte compulsória até os 75 anos de idade. Quer dizer, então a pessoa bateu os 75 anos de idade, tem que morrer. Tá? Você acha que isso é um governo totalitário satânico ou não, né? Então ele continua dizendo aqui, então ele está falando que, olha, né, a eutanásia não deve ser reservada só, né, debaixo do pano em médicos que decidem, não. Né, isso aqui tem que ser considerado para quase todas as mortes, né? Então ele continua dizendo aqui assim, né? E o que seria se todo paciente né, viesse a, vamos dizer, considerar todos os médicos não somente como seu salvador, mas também como seu executor final? Pode o médico sobreviver esse poder, né, do bem e do mal que será lhe dado? Né? Pode a humanidade, a própria humanidade sobreviver a essa nova ordem das coisas? Essa nova ordem das coisas, essa nova ordem da sociedade, essa nova ordem do mundo, essa nova ordem mundial, essa nova ordem que está sendo implementada, esse Build Back Better, esse novo reset em direção a uma nova ordem. Ele continua dizendo assim, é relativamente fácil promover o bem e lutar contra o mal quando o mal e bem estão arranjados um contra o outro por linhas claras. E quando aqueles que estão do outro lado são nossos inimigos de forma inquestionável, e aqueles que estão do nosso lado são os nossos aliados nos quais nós confiamos. Mas, né, nós devemos perguntar, em cada situação, né, quem que é o amigo e quem que é o inimigo? Né? De novo, relativismo moral aqui, né? O que, né, além disso, quando nós colocarmos essa decisão nas mãos, né, de um mágico, né, de uma magia inexorável, né, ou de uma máquina inexorável, na qual, né, nós possamos perguntar as questões certas, né, em antecedência, sem totalmente compreender as operações e os processos pelos quais eles irão responder, né? Então ele diz assim, não, o futuro oferece pouquíssima esperança para aqueles que esperam que os nossos novos escravos mecânicos irão oferecer a nós um mundo no qual nós possamos repousar, ou nós possamos deixar de pensar, abdicar de pensar. Eles podem nos ajudar, mas ao custo, né, de uma demanda suprema sobre a nossa honestidade e a nossa inteligência. O mundo do futuro irá ser ainda mais uma luta, né, contra as limitações da nossa inteligência e não uma rede confortável na qual nós possamos deitar e esperar, né, que os nossos robôs nos salvem. Enfim, eu concordo, né? Primeiro que
desculpa, nossos robôs nos salvem, não, onde nós seremos, vamos dizer, cuidados pelos nossos robôs escravos, né? Deixa eu beber uma coisinha aqui só por causa da minha voz, espera aí. Ele continua assim, olha. Então, pessoal, só uma pausinha para o que a gente falou antes. Então, ele está considerando, ele falando dessa questão do médico, se o médico tem essa autoridade de decidir sim ou não, né? Ele já falou que, bom, a gente tem que reduzir a população, né? A gente quer estender a vida humana, né? Essa extensão não vai ser para todo mundo. Mas ele falou assim, então o médico, e se as máquinas passarem a ter essa autoridade de decidir quem vive e morre? E o que a gente está vendo agora? O Google entrando, investindo bilhões na área médica. A gente está vendo, pessoal, cada vez mais o pessoal do Vale do Silício investindo em tecnologia médica, tá? Algoritmos substituindo médicos, tá? Robôs operadores substituindo médicos. Então, em breve, pessoal, a medicina vai ser automatizada, tá? Vão tirar o elemento humano da medicina. E aí, a máquina, né, vai ter a capacidade de decidir se ela preserva uma vida ou não. Uma máquina. A máquina, então, ela vai ter essa escolha. Será que a máquina vai ter os juramentos do Hipócrates, né? De preservar toda a vida humana, que muitos médicos, eles mesmos não seguem, né? Vamos continuar. Se a matéria branca do cérebro é considerada equivalente a um circuito de computador, se nós pegarmos cada nêuron como um equivalente funcional a um transistor, tá? Transistor na época, hoje em dia seria um chip. O equivalente do cérebro humano, desculpa, o computador equivalente ao cérebro humano poderia, ou deverá, melhor dizendo, deverá ocupar uma esfera de algo como 30 pés de diâmetro. Tá? Na época ele está falando, enfim, então para dizer o poder computacional do cérebro humano, né? Ele fala assim, olha, se a gente então fosse, na época, porque hoje em dia, né, ao longo dos anos, o tamanho na época era transistor, né? Mas foi se reduzindo, a lei de Moore, né? Cada vez mais, né, cada vez que dobra o poder computacional, né, o custo do processador ele diminui pela metade. Então, mas na época ele falava assim, olha, se a gente tiver se a gente for tentar recriar um cérebro fisicamente, vai ser um troço enorme, vai ocupar, né, aqui 30 pés de diâmetro, né? Ele diz assim, atualmente seria impossível construir um computador relativamente parecido com a textura do cérebro, né? E nenhum computador com poderes comparáveis com o cérebro assim, criar, né, também um computador com um poder comparável ao cérebro iria ocupar, né, um prédio inteiro, né, um prédio de escritório inteiro, se não um arranha-céus inteiro, né? Então ele fala assim, o poder computacional que cada ser humano tem na sua cachola, né? E ele continua dizendo assim, olha, em lidar com esses computadores mecânicos, ou, né, pelo menos com computadores mecânicos dos dias atuais, né, lá em 1964, eles são quase incapazes de programar a si mesmos. Mesmo assim, em poemas, em, né, livros, em pinturas, o cérebro parece parece ser capaz de trabalhar muito bem, né, com
com qualquer tipo de material em comparação com um computador que iria rejeitar qualquer tipo de material como sem forma. Bom, vamos contextualizar o que ele está dizendo. Isso ainda em 64, né? Então ele cita o que é arte, né? Produção artística, produção de símbolo, né? De linguagem. Então ele fala que não, um computador, né, na época ele não conseguiria criar nenhuma forma, né, lógica, nenhuma, não ia ser nada, né? Só que o que a gente já vê hoje, pessoal? De novo, eu já citei para vocês, você tem algoritmos aí, C3PT, se não me engano, que cria poema, que cria uma redação, tá? Que imita a fala humana, né? Que imita a escrita humana, parece que é alguém que escreveu, tá? Então, há poucas décadas atrás, né, isso ele fala que isso era impossível. E mesmo antes, quando ele fala aqui do poder computacional do cérebro humano, eu já li aí matéria que, se eu não me engano, eles dizem que até 2023 eles já vão conseguir criar, né, um computador com o poder computacional do cérebro humano, tá, pessoal? Então, na época dele, em 1964, não, isso a gente não está nem perto, ele fala de conseguir fazer isso. Só que hoje, a gente em 2021, infelizmente, sim, a gente está cada vez mais perto disso, né? Do quê? Da imagem da besta ganhar fôlego. Né? Vamos continuar aqui, ele diz assim, olha, mãos artificiais já foram feitas na Rússia, né? E que elas até permitem que algumas pessoas amputadas elas voltem a trabalhar efetivamente. Então, pessoal, isso não é de agora, né? Ele fala aqui, olha, em 1964 ele falava, olha, a Rússia lá na Rússia, as pessoas já fizeram mão. Por isso que eu falo, o que a gente vê, pessoal, na mídia, muitas vezes eles estão 30, 40 anos na frente nos departamentos de pesquisa, só que eles não revelam tudo, porque senão explode o cabeção, a gente não... Então eles vão lentamente soltando as coisas, tá? Da harpa, lentamente. Muitas vezes até antecipadamente na mídia, na arte, em filme, em cinema, né? Tal da programação preventiva e tal. Né? Eu vi no Black Mirror. Tá, você viu porque aquilo já existe. Estão condicionando, porque quando a coisa aparecer, você vai falar assim, eu vi no Black Mirror. Então não é tão estranho para mim, entendeu? É mais fácil você trazer um conceito desses, disruptivo, na arte, porque você fala, é ficção. Mas aquilo já fica no teu inconsciente, você fala, nossa, olha só, né? Né? Já está no teu inconsciente. Daí quando a coisa, né, realmente aparece, você fala, nossa, né? Eu vi no filme, né? Olha que engraçado, agora existe. Vamos continuar. Estamos acabando, tá, pessoal? Ele diz assim, o que eu tenho dito sobre traduzir máquinas irá ser aplicado de uma forma igual ou até maior, com força igual ou até maior para máquinas que performam diagnósticos médicos, né? Então ele está falando sobre, né, toda uma série de avanços. Então ele, de novo, em 64 ele já estava dizendo que futuramente máquinas irão exercer diagnóstico médico, né? Tais máquinas estão muito em moda nos planos da medicina do futuro, tá? Então em 1964 eles já sabiam, falam assim, vai chegar um momento que a medicina vai ser trocada, é robô que vai fazer diagnóstico médico, tá? Um problema similar, né, e também muito, né, atual é o do uso, do desenvolvimento militar de aparelhos, de instrumentos que em conjunção com a evolução de táticas e estratégias, né? Então, enfim, o uso de robô no exército, né? Aqui também existe um problema operacional que não pode ser separado do problema da automatização, né? Nós podemos seguramente ignorar os novos perigos que vão surgir com a presente geração, né, dessa conexão
com a explosão populacional, a bomba atômica, né, e a presença de uma enorme medicina estendida e daí por diante. Tá? Mesmo assim, ao longo do tempo, nós deveremos reconsiderar nossa antiga optimização, né, a nossa melhoria, né, em uma nova e revisada vontade que nós devemos levar isso em conta, vamos dizer assim. Homeostase, né, tanto que seja para o indivíduo como para a raça, é algo que deve ser a base que nós devemos considerar. É homeostase, né, que fica estável, né? Tanto um organismo como uma raça, uma sociedade, ele diz assim. Isso significa, por exemplo, né, que eu tenho dito num artigo para o Vosprosi Filosofii em Moscou, que apesar da ciência ser um contribuinte importante para a homeostase da comunidade, é uma contribuição nas bases nas quais tem que ser, vamos dizer, reconsideradas a cada geração. Então, ele fala que deixe-me fazer, vamos dizer, uma ressalva sobre as homeostases tanto no Ocidente como no Oriente da atualidade, que estão sendo feitas com a intenção de consertar permanentemente os conceitos do que aconteceu no passado, né? Ele fala assim, Karl Marx viveu no meio da primeira Revolução Industrial e nós agora estamos bem dentro da segunda Revolução, né? Ele fala, Adam Smith pertence ao que era, né, a primeira e obsoleta fase da primeira Revolução Industrial. Então ele está falando sobre o capitalismo, né? Uma homeostase permanente da sociedade não pode ser feita numa consideração rígida de uma permanência completa do marxismo, também não pode ser feita, né, ou considerado segundo o modelo capitalista de livre iniciativa, né, e lucro. Não é uma forma rígida, não é essa forma de rigidez que é particularmente mortífera, né? Tanto quanto a rigidez nela mesma, né? Seja qual forma que for. Então ele está falando assim, olha, a gente tem que ir além dos modelos que a gente conhece de capitalismo e de socialismo, porque cada nova época demanda uma nova, né, uma reformulação do que ele considera uma homeostase da sociedade, tá? Então, basicamente ele está falando que é esse novo mundo tecnocrático, tá? Então, vamos esquecer, né? Vamos convergir o comunismo e o capitalismo nesse grande reset, nessa nova forma de governo mundial, que é o quê? A tecnocracia, né, pessoal? Tá? Então, ele diz assim, olha, a moral que eu tenho... a moral que eu tenho buscado, vamos dizer, né, deixar clara aqui, é sobre as dificuldades de estabelecer uma homeostase real, né, que regula a sociedade, né, e que não deve ser, vamos dizer, suplantada por trocar, vamos dizer, um conjunto de parâmetros nos quais o objeto é continuamente reconsiderado por um igual ou por um conjunto de parâmetros opostos de qualquer forma, né? Então ele está falando assim, a gente precisa chegar ao quê? Na síntese de uma dialética, né, basicamente. Ele fala assim, então, olha, a moral que eu estou falando aqui, a gente tem que ir além, né, desses dois modelos, tá? Né?
socialismo e capitalismo, né? Então é o que é basicamente maçônico, né? Não sei se ele era maçom, mas enfim, é isso, né? Então a gente tem que sair dessa polaridade e chegar numa síntese, que a síntese é o que, pessoal? É a nova ordem mundial, né? É o globalismo. Ele continua dizendo assim, olha, nós então completamos a tarefa de mostrar muitas das analogias válidas entre certas religiões, né, certos, vamos dizer, declarações religiosas e os fenômenos estudados pela cibernética. E agora nós chegamos razoavelmente longe, né, em mostrar como as ideias cibernéticas podem ser relevantes tanto para problemas morais, para os problemas morais do indivíduo. Ainda, né, sobram, ainda, né, fica faltando um outro campo, né, onde ideias cibernéticas têm que ser aplicadas para problemas de um aspecto ético, né? É a cibernética da sociedade e da raça. Basicamente, então, é o controle da sociedade e da raça, né? Cibernética quer dizer isso. O controle através de tecnologia, né? Eu tenho encontrado, né, uma matemática sociológica e uma matemática de economia, ou econometrics, né, sofrendo debaixo vamos dizer, do mau entendimento sobre o próprio uso dessa matemática, né, nas ciências sociais e o que isso seria esperado, né, de técnicas matemáticas. E eu tenho deliberadamente, né, me refreado em dar conselhos, né, como eu fui convencido, né, porque isso seria levado, né, num trabalho superficial, né, enfim, pouco considerado, né. Ele diz assim, o sucesso da física matemática levou ao cientista social a invejar, né, o seu poder, sem bem entender, né, que as atitudes intelectuais que contribuem para esse poder. O uso da fórmula matemática tem acompanhado o desenvolvimento das ciências naturais e tem se tornado um modelo nas ciências sociais. Então, basicamente é o que, pessoal? É isso, né? De novo, é a redução de ciências que lidam com o homem, né? Que seria, né, para a fórmula. Então, não tem como você querer tratar o homem, ser humano, como um número, né? Como matemática. E ele defende isso, né? É o que? É tecnocracia, o pensamento tecnocrático. A gente tenta aplicar coisas que funcionam para número, que são abstrações, né? Para ser humano, Então, por isso que sabe, você desumaniza, despersonaliza, né, as pessoas, então se torna fácil matar, porque é só número, né? Tira daqui, põe para lá, né, faz tipo uma equação. Não, você está lidando com pessoas, você está lidando com um conjunto de sociedade, você está lidando com coisas muito mais complexas. E ele está falando isso, né, que né, os cientistas sociais, eles têm inveja do poder que a gente tem, né, os cientistas, os matemáticos, né? Ele continua dizendo assim, olha, vou pular isso aqui. Então ele continua dizendo assim, olha, portanto, as ciências sociais, elas dão, né, vamos dizer, bases não suficientes, né? Elas não servem de base para as ideias da cibernética, né? E elas, na verdade, são muito piores do que as ciências biológicas, né? Para os seres humanos com estruturas fisiológicas, diferentemente da sociedade como um todo, nós temos mudado muito pouco desde a idade das pedras, né? E a vida de um indivíduo contém muitos anos, né, nas quais, vamos dizer, a sua fisiologia, as suas condições da sua fisiologia, elas vão mudando de uma forma lenta e predizível, né?
claro, né, nasce, cresce, né, envelhece e morre. Isso não significa, entanto, né, que as ideias das cibernéticas não possam ser aplicadas para a sociologia e para a economia. Isso significa, ao invés de que essas ideias podem ser testadas na engenharia e na biologia antes de ser aplicadas, né, num campo, vamos dizer, maior como a sociedade. Debaixo de tais cuidados, né, uma analogia familiar, né, do corpo político, né, para o corpo do indivíduo, né, então a sociedade sendo um corpo político, né, é justificável e pode ser usada. Então é para o corpo político que muitas das considerações de ética têm que ser aplicadas e para, olha só, parte da religião que essencialmente é uma parafrase da ética, tá? Então ele está falando que a religião simplesmente está parafraseando a ética, e na verdade então a ética vem primeiro do que a religião, não o contrário, né? O que é falso, né? Ao meu entender. Então basicamente o que ele está defendendo? Ele está defendendo a tecnocracia aqui. Ele está falando assim, olha, a gente pode usar a cibernética tanto para um indivíduo, mas tudo bem que a gente, né, sabe como um ser humano funciona ao longo dos anos, né, como, né, a gente tem amostragem de como o corpo envelhece, tudo, mas que a gente pode também aplicar isso para um corpo político, para uma sociedade inteira. E o que? A gente pode usar a cibernética para isso, para, né, controlar e chegar no que ele chama de homeostase, né? Então é o que? É a tecnocracia, pessoal, né? Nós, os cientistas, a gente que vai controlar a sociedade, né? E aqui ele termina dizendo assim, então, né, chegando à conclusão, né, eu passei por diversos textos, né, que estão unidos aqui, né, vamos dizer assim, cobrindo todo o tema da atividade criativa, né, de Deus até a máquina, né, debaixo um conjunto de conceitos, né? Então, a máquina, como eu já disse, é, vamos dizer, o equivalente moderno do Golem do Rabino lá de Praga. Então, desde que eu tenho insistido sobre discutir a atividade criativa, né, nessa leitura, e não, vamos dizer, dividindo em pedaços separados que, vamos dizer, pertencem a Deus, pertencem ao homem e pertencem à máquina, eu não considero que eu não tomei mais do que a liberdade natural, né, de um autor qualquer em chamar esse livro de Deus, Golem e Inc., que é de Incorporation. Então ele está falando que tudo isso é a mesma coisa, né? Que basicamente que a gente pode, né, incorporar, né, a capacidade de Deus em criar vida e através da tecnologia. Bom, então é isso, né, pessoal? Daí você fala, um cara desse que tem muita influência, que, sabe, determina que governantes, sabe, eles buscam do quê? Dessa classe científica, soluções sociais. Então, se o cara acredita o quê? Ele acredita em eutanásia, ele acredita em redução populacional, né? E aí o político fala, não, mas isso é o do cientista que está falando, então vamos implementar, né, essa tecnologia em política pública de saúde ou do que seja. De novo, pessoal, então é o quê? Sabendo ou não, ele está botando mais um tijolinho nessa construção dessa nova ordem, que é uma ordem tecnocrática, totalitária, onde o ser humano perde, né, cada vez mais a sua autonomia, né, a sua liberdade, cada vez mais ele é escravizado, cada vez mais ele é robotizado, né? E no final das contas, escatologicamente falando, é o que a gente lê exatamente no livro de Apocalipse 13, tá? Bom, hoje a gente encerra esse vídeo, eu espero que tenha ficado claro, que vocês tenham gostado, né, desse assunto, né, que eu, de novo, né, pessoal, cada vez que eu leio, né, uma matéria nova sobre como eles estão avançando isso, né, e como... É claro, né, pessoal, fica na imprensa, sai, mas muita gente não presta atenção, não presta atenção no que eles estão implementando, né?
Então, um dos motivos de eu colocar isso em livro, em arte, é exatamente para distribuir isso e a pessoa, né, possa ler e, dentro de um contexto, entender como esses caras pensam, o que eles estão implementando, tá? Bom, então, pessoal, se você leu, gostou, né, entre em contato, né? Se você não leu, na verdade, mas se você se interessou e quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto, né? De novo, nos meus quadrinhos eu coloco bastante isso, né? Muito trabalhado, né? Depurado, vamos dizer, de fácil entendimento, tá? Então vale a pena demais você entrar em contato, os links estão aqui embaixo. Geralmente eu faço uma oração sempre, né? Então eu queria também convidar você a orar comigo. Se você, ouvindo tudo isso, e fala assim, não, eu não quero participar desse mundo, né? Eu não quero participar dessa realidade que está sendo construída, que vai ser, sabe, imposta, né? Eu quero ter a minha certeza, né? A minha certeza pessoal, a minha garantia de que eu, sabe, estou conectado com Deus e eu sim vou ter a vida eterna, mas não através de uma propagação artificial do meu corpo aqui, mas a minha vida eterna espiritual. Então é só orar, crer no seu coração e confessar com a sua boca. Então eu vou te convidar, coloca a mão no seu coração e ora comigo assim: Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque hoje eu entendi a minha necessidade de tomar uma posição, de tomar uma decisão, de te escolher, Senhor, de escolher estar contigo, Pai, e não pertencer a esse sistema de morte que vai escravizar o homem e no fim matá-lo. Eu te escolho, Jesus, porque a tua morte na cruz me dá vida, a tua morte me oferece perdão dos meus pecados, a tua morte me oferece restauração, renovo, santificação e salvação, Pai. Então, hoje eu te declaro o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu peço a Ti perdão pelos meus pecados. Eu peço a Ti, Senhor, envia o Teu Espírito Santo para fazer morada em mim. Eu abro o meu coração, eu abro a minha vida para Te receber. Eu te declaro, Senhor, como meu Deus, meu Senhor. Eu deixo o trono da minha vida e dou esse lugar a Ti, Senhor. Seja feita a Tua vontade. Me conduz, me lava, Pai, que o Teu sangue me purifica de todo pecado, Senhor. Eu te louvo que eu faço uma aliança eterna no Teu nome, Senhor, por fé, Senhor, com o Teu sangue, Jesus. Por fé, eu creio, Senhor, na Tua obra de salvação para a minha vida. Eu te louvo e te agradeço, Senhor. Eu peço, escreve meu nome no livro da vida do Cordeiro. Me sela com o Teu Espírito Santo da promessa, Pai. De hoje para sempre, para toda a eternidade, eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus, amém. Amém? Se você fez essa oração crendo no seu coração, a Bíblia diz que você é salvo, então compre uma Bíblia para você ler, você, né, conhecer a Deus, você se aprofundar, né, espiritualmente, e busque uma igreja para você estar inserido no corpo de Cristo e também estar sendo cuidado, estar sendo, né, amado pelas pessoas. Tá bom, pessoal? Então a gente encerra o nosso vídeo de hoje. Entre em contato aí para adquirir os quadrinhos e a gente se vê na quinta-feira, tá bom? Deus abençoe. Tchau.